E Yara Manin, que é padeira, fazia um tempão que eu não vinha aqui, ela falou 1 ano. Fazia 1 ano já, Regina. Pra mim eram alguns meses. Todas as vezes que você veio, fez tanto sucesso, porque ela é padeira, de mão cheia. A impressão que dá é que é muito difícil de fazer, Yara. É muito fácil. Na verdade, é uma modelagem, essa trancinha. Aham. Só que o interessante dela é que o recheio de manteiga e canela fica todo por dentro da massa, então traz uma umidade muito gostosa. Que legal. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Que bom receber você. A mesa tá prazer. linda, a mesa tá linda demais. Inclusive tem um brioche na mesa, ela falou que é a mesma receita, só que sem, aquele brioche ali partidinho, só que sem abóbora. Sem abóbora. Então eu vou ensinar a receita hoje pra vocês de casa, mas eu não quero que vocês se desanimem por não ter, às vezes, o ingrediente. Joia. Então eu vou comentando as substituições ou se é necessário ou não o ingrediente. Tá bom, então vamos lá. Yara Manin, que é padeira, vai ensinar a gente a fazer essa trança de abóbora com especiarias. Você vai precisar de 2 xícaras mais 2/3 de farinha de trigo. 2 xícaras de chá mais 2/3 de farinha de trigo. 3 colheres de sopa de açúcar refinado. 100 ml de leite. Meia xícara de chá de abóbora cabotiá assada. Um ovo pequeno. Uma colher de chá de fermento biológico seco. 1,5 colher de chá de sal. 5 colheres de sopa de manteiga. E fez. Isso, Aí esses o são recheio. ingredientes da massa. Aí o recheio. 4 colheres de sopa de manteiga. Perdão. 6 colheres de sopa de açúcar refinado. 1 colher de sobremesa de canela em pó. 1 colher de café de cravo em pó. 1 colher de café de noz moscada. E a mesma medida, 1 colher de café de gengibre em pó. Ai, é recheadinho. Essa mistura de especiarias, ela tem um nome em inglês que chama pumpkin spice, que é muito comum na época de Halloween, nos Estados Unidos, as pessoas fazerem essa mistura de especiaria. Eu ia perguntar, você trouxe porque, com abóbora e tal, porque estamos na época. Isso. Muito legal. Então, bora lá, minha amiga. A gente vai começar com o batimento da massa. Eu vou colocar a farinha na batedeira. Depois eu vou colocar o açúcar, o leite, a abóbora assada. Essa abóbora eu faço no forno. Se ela começar a grudar na assadeira, eu coloco um pouquinho de água, só para ela não queimar no fundinho da assadeira se ela ainda não estiver cozida. Não, mas espera lá, você corta a abóbora. Com casca e tudo vai pro forno. Pode ser com casca e tudo, se você tiver facilidade de descascar, pode já ser descascada. Tá. Aí põe no forno. Mas eu vou usar sem casca. Sim. Assou, tirou, é só isso. Só isso. Por que não pode Amassei ser com o garfo. cozida? Ah, porque vai ficar aguada. Porque ela fica aguada. Tá. Daí pode até ser cozida, só tem que tomar cuidado com a hidratação da massa. Talvez usar menos leite, se for mais fácil fazer ela cozida. Aqui o fermento. É meio sachê daquele que vende no mercado. Muito obrigada. Eu faço quantos pãezinhos iguais àquele lá, com essa quantidade, Yara? Com 6. Ah, tá legal. Daí eu já vou colocar pra bater. Tá bom. Muito obrigada. Ah, essa batedeira... assim? Não sei, essa batedeira é nova. Quer dizer, pelo menos é nova para mim. Tá, vai, Orça. Não sei. Eu não conheço essa. Tá bom. Pronto. Aí, obrigada, Victor. Aqui começa na velocidade baixa para não sair voando farinha. Incorporou a farinha com os ingredientes líquidos, eu já posso colocar o sal. Poderia fazer isso na mão? Poderia. Tá. Poderia, mas vai levar mais tempo. Na batedeira, 14 minutos, mais ou menos. Lá. Na mão, Meia horinha de sim. look. O que você vai querer? O sal? O sal.
É, batedeira. Tem umas coisas que, assim, não tem necessidade de usar batedeira. Mas tem umas, por exemplo, aí... vai ter que Facilita. usar. É. Peraí que eu te pego uma colher. Aqui, pode ser essa daqui. Vou colocar o sal. Deixo incorporar um pouco. E depois eu já coloco a manteiga. Tá sofrida. Oh, meu Deus, tá muito sofrida. Se vê em casa que tá muito sofrida dessa forma, Regina, a gente pode pingar um pouquinho de leite, tá? Se vê que ela, mas a manteiga, ela vai trazer hidratação pra massa. Exatamente. Então esse sofrimento dela vai passar quando você colocar a manteiga, tá? Quem tem em casa já uma receita de pão doce e quiser usar essa receita como inspiração, o segredo dessa receita está na modelagem, mais do que na massa de pão. É uma massa de pão doce que a gente vai fazer uma modelagem de trancinha com uma mistura de especiarias com manteiga e açúcar. Vai ficar uma delícia. Agora já pelo barulho, a gente já viu que vai. Vai. Eu trouxe uma massa pronta que a gente já pode ir para ela. Antes da gente ir para a massa pronta, a gente vai fazer a misturinha, que é o nosso recheio. 14 minutinhos aqui, né, amiga? 14 minutinhos. Engraçado, deixa eu achar 14, né? O meu bowl. Tá aqui. Ah, achei. Oh, perdão. Eu vou começar misturando os secos, tá? Açúcar refinado. Canela. Cravo. Cravo moído. Noz moscada, que eu ralei aqui antes de entrar no programa. E gengibre em pó, que é bem interessante. Essa combinação fica muito gostosa. Dá uma refrescância, né, o gengibre? Dá. Agora, por que 14 que tem que bater? Engraçado, né? Coisas de confeitaria, né? Não é? Em média, né? 14 minutos. Mas até a massa sovar. Não, mas você sabe o que você está falando. Você falou com muita convicção. 14 minutos vai ter que ficar. Por dia eu bato 5 massas de pães. É, então, entendeu? Ela fala com propriedade. Mas aqui eu vou adicionar a manteiga. Amiga. Eu não estava me conformando dessa máquina, dessa batedeira desafiar a gente. Aí, ó. Pronto. 14 minutos. Aqui eu vou com a manteiguinha. O importante é a manteiguinha estar em ponto pomada. Isso, para conseguir fazer a misturinha. Eu adoro abóbora. Ela tem um adocicado que não é doce, né? E ela traz maciez para a massa de pão. Então ela torna essa massa de pão nutritiva e ela vai trazer mais maciez para a receita do seu pão doce. Na verdade, quando você usa um tubérculo nas receitas, ela traz essa maciez. Então, por isso que pão de batata é fofinho. Você sabe que deu para ver pela televisão? Porque a primeira imagem que eu vi, eu estava sentada lá, né? Eu vi pelo telão. Deu para ver a maciez desse que está partido pela TV. Então é a abóbora. É a abóbora. Aqui eu já tenho a misturinha pronta. Não tem grau de dificuldade nenhum. Perfeito. Tá? Vou reservar porque eu já trouxe uma pronta aqui. Legal. Agora a gente vai abrir a massa. Vou pegar um pouquinho de farinha. Eu desliguei aqui, você quer que deixe ligado? Não tem necessidade, né? Não. Não? Tá bom. Não precisa. Tá bom. Aqui a massa... Como que eu sei que a massa tá pronta? É uma massa lisa, tá? Brilhante. E que dá o que a gente chama de ponto de véu. Que se eu abro assim, ela fica... Que não tá acontecendo, mas ela fica uma massa transparente, tá? Tá. Aqui, eu vou jogar um pouquinho de farinha para essa massa não grudar. Posso abaixar com a mão. Jogar um pouquinho de farinha. Abaixo com a mão. E eu vou abrir essa massa mais ou menos do tamanho de uma folha de papel sulfite A4. Tá. Quando for abrir a massa, a dica é fazer um X. Faz um X aqui, outro X aqui. Tá. E daí eu vou abrir essa massa em 4. Empurro pra lá
e empurro pra cá. E ao contrário. Isso. Tá. Não sei se dá pra ver os pontinhos de abóbora na massa. Dá super, olha lá. Dá pra ver aqui e dá pra ver na TV. É isso que você quer. Sim. Aqui eu já tenho a massa em formato de retângulo. Aham. E eu já posso passar o meu recheio. É uma massa, depois que terminou na batedeira, a gente dá um descanso de mais ou menos meia hora para essa massa, para ela não retrair, senão quando eu abrir com o rolo ela fecha. Aqui você vê que ela tá bem relaxada, eu abri ela ficou. Quer outra colher? Vou usar. Tem. Aqui eu vou passar o recheio. É bem fácil de espalhar. Se na hora que for modelar as trancinhas tiver muito quente e esse recheio começar a vazar de dentro da massa, uma dica que eu uso lá na minha produção é refrigerar essa massa com o recheio. Ah, tá. E aí eu dou meia horinha de geladeira e depois eu venho cortar. Aham. Espalho por toda a massa. É uma quantidade generosa de recheio, né, Yara? É. Mais ou menos 200 gramas de recheio para 600 gramas de massa. Tá. Vou fazer meia dúzia desses rolinhos. Aqui eu vou já começar a fazer Vamos a lá. modelagem dela. Agora vamos Eu lá. vou dividir essa massa em 3. 1, 2, 3. Trago para metade aqui Perfeito. e trago para outra metade. E posiciono a massa na bancada assim. Vou jogar um pouco de farinha. Certo? Posso apertar um pouquinho. E esse tamanho de massa vai render 6 trancinhas. As 6 trancinhas, então visualmente, eu vou dividir essa massa em 6. 1, 2, 3. Agora esse pedaço tem que ser 3. Então esse pedaço que tá mais gordinho, eu vou fazer ele mais fininho. E esse que tá mais baixo, vou dividir em 2. Certo. Certo? Aqui dá pra ver massa, recheio e massa. Sim. Agora, eu vou fazer 3 cortes. 1 e 2. Aí eu tenho 3 perninhas. Pera, levanta de novo pra gente ver. Aí. 3 perninhas, tá? 3 Tá perninhas. Aham. Tá? Vou fazer isso em outra massa. Corto. Mas não corta até o final. Isso que eu ia falar. É legal você levantar pra gente ver isso. Aí, ó. Fica um polvo. Aqui, ó, começa. Tá vendo que o recheio começa a vazar? Tô vendo. Nessa Não hora tem que problema nenhum, tá? Aí que você levaria pra geladeira. Poderia, se você vê que tá muito quente e o recheio tá muito mole, já pode levar pra geladeira. Mas esse recheio que fica na bancada, eu posso voltar ele aqui pra tá. massinha, não tem bom. problema nenhum. Aqui eu vou começar a mostrar a modelagem. A modelagem é uma trança de cabelo, simples. Ah, Então eu posso girar um pouquinho, 1, 2, cada hora um no meio. 3, isso. Certo? Certo. Juntei aqui e venho com essa parte trazendo pra mim, ó. Ó, Ai, que legal. vou fazer outra bem Ai, devagarzinho. que legal. Isso. Posso usar a espátula pra pegar embaixo e colocar na forma. Tá, vai. Vamos ver de novo. A trança. Trago pro meio, pro meio E pro meio. pro meio. Essa segunda etapa que não deu pra ver em casa. Eu vi aqui, mas quem tá em casa não viu. Ó, essa, ó, Agora deu. Tá. tá? Posso também fazer assim, rodar pro recheio, vai dar uma outra carinha. Faço aqui uma virada. Torce e faz a Isso. trança. E aí faço a trança. E depois enrola. Isso. Enrolo. Ai, deve ser uma delícia fazer isso. Não é gostoso? É gostoso. A gente faz toda quinta-feira na padaria. Essas trancinhas. Agora enrola. Enrola. Ficou muito
Recheio? melecado, só pegar com a espátula, Não pode tá? desperdiçar nada aí, né, Não. amiguinha? Esse aí vai ficar menorzinho, vai ficar filhotinho. Se você vê que isso acontece lá na sua casa, você pode roubar um pedacinho dessa daqui. Põe aqui no meio. Essa aqui ficou pequena agora, mas Sim. você não tem problema nenhum na modelagem, você roubar um pedacinho. Ela não precisa estar perfeita. E aqui eu tenho a trancinha. Tá. Essa trancinha, a gente pode usar essa forma. Pra ficar, aí fica esse pezinho que tem Fica. aqui. E aí a gente coloca, não precisa untar, porque essa manteiga ela vai escorrer e já vai untar a própria forma, Tá. tá? E se eu não tiver? Eu não Se tenho. você não tiver, você faz com a que você tem mais fácil em casa. Você pode fazer nessa, vai ficar uma rosca linda. Você posiciona, deixa um dedo de espaço. Mas se eu quiser soltinho, depois dá pra soltar. Ela vai soltar. Ela Se você não quiser que ela grude, É. pode... Você Eu quero assim, só que eu não tenho essa forma. Não vai dar. Não vai dar. Tá bom, é isso que eu queria saber. Mas você Não dá. pode fazer, deixar um espacinho... Sim, e faz a rosca. Faz. Tá. Tá? Aqui, eu Ai, trouxe pode pôr na essa forminha sugestão timpada. de forminha descartável. Que aí ela fica unitária. E, lá, pronto. E você consegue colocar numa assadeira várias e assar. Tá. Aí como é que é o forno? O forno pré-aquecido, 150 graus por 30 minutos. Tá. Dourou, tá pronto. Isso. Daí, quando sai do forno, espera ela dar um tempinho pra massa esfriar e você consegue finalizar ela com açúcar e canela. Aqui, que você fez, tá uma graça. Isso. Deve estar super cheirosa, né? Eu não tô sentindo, tô entupida, mas sabe aquela... Ela perfuma a cozinha. Cheiro tá perfumado. Se você quiser, pode assar no dia, esperar algumas horas até ela dobrar de tamanho e colocar para assar. Mas se preferir, você quiser consumir ela no café da manhã, Nossa. você, do jeito que a gente terminou aqui, você coloca um plástico filme, coloca na geladeira e no dia seguinte você tira, espera ela Nossa. fermentar e assa para tomar no café da manhã. Deve desprender um aroma. Sim. Yara, abre um pra gente ver. Abro. Minha mão Por tá um favor. pouquinho suja, tá, Regina? Não tá só, é açúcar, canela, massa, não é sujeira. Ó, põe aqui, ó, pra gente ver. Se ela tivesse quente, ela iria desfiar mais, tá? Tá. No micro-ondas. Ai, olha como é que sai. Mas você consegue ir comendo ela por partes, tá? Quer colocar no micro-ondas ou não vai dar certo? Dá certo, Ah, dá então certo. pronto. Nossa, olha. Então vamos fazer o seguinte. Se você quiser, você coloca no micro-ondas, nos encontramos à mesa, mas deu para entender? Super. E dá para ter noção de que assim é gostoso e quente também. Arrasou, Sim, minha obrigada. querida. Nos encontramos à mesa. Tá. Bora para essa mesa que só tem delícias. Tem croissant, tem panetone, tem brioche. Ah, o brioche é aquele que você fez com essa mesma massa. Com a mesma massa, só que sem abóbora. Nossa, tá linda. Que mesa linda. Linda, linda mesmo. Nossa, tem tudo. Quase teve figuração. Quase teve figuração. E essa aqui, o que é? É uma bolachinha, um amanteigado que chama Diamond. Daqueles que a gente come dessert, né? Diamond. Daqueles que a gente come sem parar. Sem parar. Olha. Também tudo lá da padaria? Tudo. Eita. Tudo é produção nossa. Parabéns, lindinha. Obrigada. Maravilhoso. Nossa, essa aqui eu fiquei Ah, ela deu uma impressionada. esquentadinha. Deu uma esquentadinha? Graça. Tá, parece que tá meio morninha. Ó. Olha que delícia. E é bonito, hein? Nossa, que delícia. E é gostosa. Tá morninho. Nossa, que delícia. Quanto tempo você pôs no micro-ondas? 10 segundos. É o suficiente. Nossa. Ai, gostoso demais. Adorei. Obrigada. Parabéns. E imagine você fazer isso na sua casa agora, no chazinho da tarde, de manhã, a hora que você quiser. Que delícia! E o truque dessa modelagem deixou ainda mais bonito. O conjunto, como que fica? Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ei, Yara! Obrigado, E a padaria Yara. dela é tão bonita, se chama Árvore do Pão. @Árvore do Pão. Fica aqui na Frei Caneca. Uma graça a sua padaria, não? É uma casinha de 100 anos.
que a gente transformou em padaria. Na abertura do programa, que você gravou, eu falei, deve ser a padaria dela, tem uma luz natural, assim, no fundo, uma graça, Yara. Eu falei pra ela também, achei tão lindo, né? Aquele tijolinho à vista, assim, achei muito lindo. Te perguntei, né, onde era. Olha, chegou essa faca. Tudo. Aqui, Nossa. Chegou. Você fez tudo? Fiz tudo. Aqui a gente tem uma linha de folhados, o croissant, o pain chocolat, o palmier que a gente banha em chocolate e coloca amêndoas. E agora a gente está começando a produção dos chocotones e panetones de fermentação natural, que levam 3 dias para ser feitos. Esse é um pão de abóbora, estilo rústico. E as trancinhas, o grissini de parmesão e os petit four. Tudo é gostoso, né? Eu vou pegar um desse. Você quer? Pega o petit... Não, eu quero aquela... Ela chamou de... Palmier. Tem gente que fala que é orelha de padre. É. Palmier. Palmier. Muito bom. Bom, a orelhinha? Yara. É demais, né? É tudo diferente, é tudo gostoso. No forno da minha casa vai ficar igual esse trançado? Vai. O mais fácil de reproduzir em casa é massa de pão doce, porque não depende de vapor. Quando você quer reproduzir em casa... Por exemplo, esse não. Esse não. Esse já é mais difícil porque a gente usa vapor para assar. Pão francês, baguete. Esse que você ensinou vai ficar assim. Vai ficar exatamente assim. Que máximo. É linda, né? Nossa, olha que bonito que fica. Decora a mesa de Natal. Eu acho. Linda. E é um pão que você consegue congelar depois de assado. Você consegue fazer e consumir durante uma semana se ele ficar refrigerado em geladeira. É uma massa que, além dessa modelagem que a gente fez de trança, poderia ter feito cinnamon roll. Exatamente com a mesma massa e mesmo recheio. Ao invés de trançar, eu faço um rolinho e corto depois. Ai, mas eu achei esse trançado tão Nossa, bonito. Eu também. Achei lindo, lindo, tão lindo. Bonito. Foi a tia ou o Arthur que falou, nossa, que cara de ser difícil? Acho que foi o Arthur. Foi o Heitor, né? Eu falei, é mesmo, cara de ser muito difícil. Não, é um jeito ali, né, de fazer. E panetone e chocotone é por encomenda ou chega lá e tem? A gente tem fornadas semanais, que a gente faz até o final do ano. Quando vai chegando perto do Natal, aí eu recomendo que faça encomenda. Legal. Porque aumenta a procura. Mas, por exemplo, esse rolinho é toda quinta? Toda quinta e sexta tem na padaria. Quinta e sexta. O croissant? Croissant todos os dias. Ah, tá. Esse pão rústico? Todas as terças e sábados. Aí abre esse pão rústico? Abro. Ai, tá Tem os muito dias bonito. certinhos, Tudo a gente se propõe a fazer... Tudo organizadinho. Ela que faz. Tudo fresco, tudo assado no dia. Ai, é bonito, hein? Olha na televisão, Yara. Olha a coloração. Olha. Alguma dúvida de que tem abóbora aí? Nossa. Essa massa, ela leva azeite, abóbora assada e um pouquinho de mel. Ai, que gostoso. Esse pão... E essas bolinhas são semente de abóbora. Semente de Parece que é abóbora. chocolate, mas não é. Gostoso. Quer um pedaço? A gente termina de modelar o pão, Eu quero. borrifa um pouquinho de água e aí carimba a massa nas sementes de abóbora e coloca na forma pra fermentar. Amaciez. Ai, não pra mim, faz Não, favor. amaciei. Olha aqui. Obrigado. Amaciez esse pão, Yara. É uma delícia esse Olha pão. a Nossa. leveza, né? Olha como ela é viva. Nossa, até puro. Fazer ele na chapa eu gosto de comer ele com geleia, fazer sanduíche de ovo. Manteiguinha. Perfeito. Purinho. Ele é neutro, né? Ele tanto dá pra ir pro doce, Nossa. quanto pra recheio salgado. Ou alimento abençoado, né? Que é pão. Muito. Verdade, né? Ou alimento abençoado. E vai com tudo, né? E é gostoso fazer pão. Eu gosto de A fazer cara. pão. A cara de quem gosta de fazer pão. Mas esse não dá pra ensinar aqui porque não vai ficar igual. Quer dizer, dá pra ensinar, mas não vai ficar igual, né? Exatamente igual, não. Mas daria pra ensinar. Porque é muito frustrante quando a gente quer fazer igual, porque a gente quer que fique igual, né? Com esse rolinho que você ensinou aqui, vai ficar igual. Vai ficar igual. Que tá ótimo, gente. Vou fazer Você uma fofoquinha pra você poder comer sossegadinho. Ah, é. Você também. Tá bom. Fala da Mayra Card. Ixi. Mayra Card. Ela não ia deixar a gente comer isso. Imagina. Não, a gente tá comendo escondido.
pão, eu acho que não tem na vida dela. Pode? É, Ai, mas que vida, né? Sem pão. Lembra que o menininho Ah, é o comeu um monte pãozinho. lá, até virou pãozinho o nome dele, o Arthur? Né, que agora já...